O ator e diretor Paulo Williams vem hoje ao programa Gente em Destaque contar como está a sua carreira e falar um pouco sobre a sua história. Paulo tem 36 anos e coleciona alguns prêmios em sua trajetória. Em 2008, por exemplo, conquistou o Mapa Cultural Paulista com a obra Travessia, baseada em contos do escritor Guimarães Rosa. Casado com a também atriz Iris Yazbek, com quem já trabalhou em projetos, Paulo tem 2 filhos. Fã do teatro e da arte de interpretar, o artista já se apresentou em diversas cidades, levando a cultura até elas. Na entrevista, Paulo vai falar sobre as dificuldades em montar os espetáculos, do Plano Municipal de Cultura e de seus projetos para 2013. Bom, Paulo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Como que começa o seu interesse pelas artes, especificamente o teatro? É desde a infância? Como é que foi? Bem, eu comecei a fazer teatro na escola ainda, em 1992. E houve alguns artistas que foram na escola e propuseram aulas de teatro. Eu estudei em escola pública, no Hermínia. E aí os alunos se inscreveram, houve uma divulgação na escola, passaram na minha sala e eu me interessei. E aí ali começou. O professor que foi o meu primeiro professor de teatro, é um professor de história aqui da cidade, o Naudirley. E Naudirley e o Chico, que hoje trabalha aqui na fundação, que é o responsável pela sala Mário Lago. Foram os 2 primeiros professores, as primeiras pessoas que começaram a falar do universo, do que é o teatro, do que é o palco. E daí, desde essa época da escola, a partir daí você começou a sempre fazer aulas ou deu uma parada? Como é que foi esse início? Então, aí de lá para cá eu não parei mais, assim, naquele momento havia um movimento muito forte de teatro na cidade. Tinha um grupo que era muito significativo, que chamava Extrema Profana, e esse grupo, naquela ocasião, fazia um movimento um movimento cultural na cidade, reivindicando políticas culturais. E eles estavam em cartaz aqui na Praça Conde Frontin, com um espetáculo. E aí eu comecei a fazer teatro em São José, depois de ter iniciado no Hermínia. E aí eu vim assistir esse espetáculo aqui, em Jacareí, desse grupo. E eu me apaixonei, falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Depois de um tempo eu vim a estudar com esses atores que eu tinha visto aqui na praça. Que para mim era um futuro muito distante. Um dia eu quero ser como eles. E eu tive o prazer, teve um curso de teatro que abriram inscrição aqui na cidade com esse grupo, Extrema Profana, e iriam fazer um curso de iniciação teatral para um grupo grande, assim. E aí teve todo um preparo, tinha que fazer inscrição, tinha que fazer prova de aptidão, e para um adolescente aquilo era um universo maravilhoso, né? De ter que se preparar, de estudar um texto, de apresentar para uma banca de jurados, porque eles iam selecionar, depois voltar aqui na sala aqui no Pátio dos Trilhos para ver na lista se o seu nome fazia parte, se você foi contemplado. Então toda essa preparação foi muito, muito gostosa e muito significativa, né? Aí fui aprovado nesse curso. E aí esse curso fundamentou um pouco mais o que é o teatro para aquele adolescente que eu fui. Dava uma visão um pouco maior de técnicas e o curso previa uma montagem ao final desse trabalho. Ainda era época do Santa Helena e a montagem seria lá no Santa Helena, que era um espaço maravilhoso, um espaço incrível, né? Faz muita falta, assim, como espaço de cultura. E aí a gente concluiu o curso com
Foi um ano de curso, tivemos 2 apresentações. Mas foi incrível, assim. Era um grupo grande, acho que de uns 40 atores. Quer dizer, foram pessoas que foram te influenciando ali, mudando sua cabeça pro teatro. Né? Foram meus primeiros mestres, né? E aí hoje são colegas de trabalho, já fizemos outros trabalhos juntos, né? Fui continuando, fui seguindo uma carreira, depois esses professores tornaram-se colegas, né? Hoje são meus amigos, são pessoas extremamente queridas, que eu guardo um carinho muito especial, assim. Que lembranças mais específicas você guarda daquela época? Dos ensinamentos, das suas ansiedades dessa época de ator? Tinha isso? Muito, muito, assim. Eu acho que o que é mais bonito nessa época de adolescência e de início de juventude é o amor, a paixão. E isso era muito, muito presente, muito evidente nesse momento. O tanto que essas pessoas falavam com afeto, com amor, com paixão sobre aquilo que faziam, né? E isso eu acho que foi o que mais significou, porque eu, como qualquer jovem, está em busca da sua vocação, está em busca da sua profissão. E ao se deparar com aquilo que para mim era o mais significativo, que era um sentimento muito forte, né? Ao fazer aquilo eu me sentia muito pleno, muito realizado. Então, e começando a entender o que é essa coisa da vocação, eu comecei a acreditar que aquilo sim era a minha vocação, por esse sentimento de plenitude, de se sentir completo ao fazer aquilo, ao estar naquele ambiente, estar num ambiente no palco, né? A gente aqui está gravando num espaço cênico, essa magia que envolve o tablado, quando as luzes se apagam e só fica aceso o palco, essa atmosfera, para mim, sempre foi muito, muito intenso, muito forte, né? A reprodução da fantasia, a reprodução da utopia, a reprodução de críticas, de questões, de transformações, né? E tudo isso passado com muita paixão. Então, o que mais que me vem à lembrança são esses momentos de paixão, de amor, de afeto. E esses professores faziam isso de uma forma muito compromissada, assim. Havia um envolvimento, um engajamento por parte desses mestres muito importante, assim. Você via na transmissão desse conhecimento de que não estavam ali simplesmente para executar uma tarefa. Havia uma vontade de transmitir algo mais profundo, né? de transformação. E a partir do momento que você decidiu mesmo seguir essa carreira de ator, os seus pais te apoiaram? Por ser uma carreira não tão fácil, como é que foi para você se adaptar a esse tipo de situação? Eu acho que apoio mesmo, houve de uma forma informal ou um pouco natural. Não com um apoio evidente, claro, é isso mesmo, meu filho. Você está numa carreira certa. A Fernanda Montenegro tem em uma entrevista, ela fala uma coisa que eu acho muito, muito bonita até, apesar de ser forte, que se pedem conselho para ela, se um adolescente, um jovem pede conselho para ela, se deve seguir a carreira de ator, ela incentiva a não continuar. Fala, olha, se eu fosse você, eu não continuava, não é uma boa carreira, não vai funcionar. Se aquela pessoa segue, insiste, é porque ela tem vocação e vai se dar bem. Quer dizer, aquilo lá é mais uma provocação para ver se a pessoa quer mesmo aquilo. Exato. Né? Porque não é uma carreira onde você pode medir os padrões que hoje se exige para as carreiras profissionais, né? Como um sucesso ou uma projeção continuada. A arte, ela tem um lugar de transgressão e de ruptura que é preciso ter muita coragem, muita predisposição
para viver essas transformações, essas rupturas. Não é tão confortável assim. A princípio se imagina uma carreira artística, uma carreira de teatro com muito glamour, com muito brilho. E no fundo, é bem mais complexo do que isso. Ou seja, você descobre depois de um tempo que esse brilho não existe, que esse glamour... É exatamente por pensar isso que vem as frustrações, decepções, né? Sim, sim. É que se atrela muito ao lugar da televisão, né? A carreira do ator muito ligado a um projeto televisivo. O que faz parte também, é válido, quem busca, olha, eu quero me tornar um ator de TV, existe um mercado para isso. Mas o trabalho do ator, ou a carreira de um ator, é muito mais profunda e abrangente que isso. E nesse lugar do teatro, os desafios, os riscos, a aventura é muito diferente, né? E é uma aventura mesmo. E como aventura envolve fracassos e muito fracassos, né? E fracasso não medido de uma forma nociva. Toda aventura envolve risco e esses riscos formam parte dessa profissão. E aí que está, eu acho que a paixão, né? Ou seja, a paixão está nesse movimento que ele é uma corda bamba, que ele não, a segurança está naquilo que te transforma. E por te transformar, você continua. Hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu fui há uns anos atrás. E desde os começos dos anos 90 para cá, nessas tantas dificuldades que você fala, nesses riscos da profissão, em algum momento você pensou em desistir, em largar tudo, em partir para outra coisa ou não? Não. Durante um tempo eu conciliava um trabalho, outros trabalhos com a profissão e trabalhei como qualquer jovem em vários outros setores e aí conciliava nesse momento. O teatro era um lugar de amor, um lugar de experimentação, nunca estava atrelado a uma profissão propriamente dita, que eu vou sustentar minha família, conquistar um status na sociedade. E depois, naturalmente, isso foi se transformando numa profissão, onde eu percebia que eu ocupava a maior parte do meu tempo naquele lugar, desenvolvendo aqueles trabalhos, do que em outros espaços ou em outros ambientes. E aí foi natural me perceber profissional. Então, eu demorei muito para conseguir a minha carteira profissional, né? Porque hoje em dia isso é um processo mais rápido. Os atores de hoje em dia já se preocupam mais com isso. Eu vou iniciar um curso de teatro, daqui a tanto tempo eu vou me profissionalizar e vou pegar a minha carteira profissional e me dizer ou oficializar que agora sim eu sou um profissional. Como se isso mudasse o que é o trabalho de um ator ou em relação à sua performance, à sua qualidade. Deixar mais oficial aquilo. Porque o mercado também foi exigindo isso, né? Foi modificando algumas regras e que para alguns contratos, para alguns trabalhos exigia-se essa comprovação profissional, de um registro profissional. Quando eu iniciei não era tão forte isso, né? Eu costumo dizer que a minha geração, principalmente aqui em Jacareí, pegou assim, estava no meio de um processo de transformação. Ainda tínhamos uma utopia dos anos 60, 70, porque os nossos professores vieram desse ambiente. Então estávamos assim num limbo, num espaço entre. Era uma democracia meio fresca também, porque tinha acabado... Então, muitos processos estavam se iniciando. Na década de 90 para 2000, a primeira década do século, os processos já se tornaram mais efetivos, assim, a profissionalização, o mercado cultural. E isso está cada vez mais veloz, né? Aquela ingenuidade foi deixando um pouquinho de lado. Eu acho que sim. E assim, nada é absoluto, né? Então há perdas e ganhos com isso. Eu não sou nostálgico em relação ao passado, acho que as coisas estão em constante transformação e eu sou muito presente
no meu momento histórico. Então não tenho essa saudade de um tempo que passou. Mas, por outro lado, eu acho que perdemos um pouco, sim, dessa ingenuidade ou um pouco de... o espaço para a utopia, o espaço para o devaneio, o espaço para o sonho. Hoje se tornou falar disso entre os jovens já está um pouco antiquado, você é um pouco velho quando você falar de ideal. O que é um ideal? Por que, na sua opinião, os jovens perderam esse tipo de pensamento? O que provocou essa... tornar-se basicamente uma pedra? Colocar uma pedra em cima da cabeça deles? Eu acho que o jovem, ele está em processo, né? O ser humano está em processo. Então, acho que não é que o jovem perdeu isso. Eu acho que o sistema não ofereceu isso, né? O momento histórico. Hoje vivemos assim uma crise nessa questão, né? E isso é muito discutido no pensamento contemporâneo, sabe? A crise de identidade, né? Nós não somos mais aquele pensamento de luta, né? Aquele pensamento dialético de luta, de uma coisa contra a outra, já não se fundamenta mais. Hoje o movimento, o pensamento tende muito mais ao diálogo, a convergências, do que a divergências, né? Ou pelo menos vai sempre haver a divergência, mas como que isso se dá? Que resultado? Que caminhos a gente toma? Então o jovem está inserido nesse lugar mais pragmático, o pensamento hoje é mais pragmático, se mede muitos resultados. E tem uma coisa que é muito nociva, que é essa busca desenfreada pelo sucesso. E isso está na cabeça dos jovens, né? Tá na nossa e a gente transmite isso. A busca por o que se chama sucesso é descabida, porque a vida não se dá assim. Hoje eu ganho. É uma medida de perdas e ganhos, de vitórias e fracassos. E quando eu iniciei como um artista, isso era comum, era natural. Você era capaz, sim, de se envolver num projeto porque você acreditava nele sem mensurar fatores econômicos. Simplesmente porque aquilo ia trazer uma série de realizações culturais, enfim, afetivas. Você pensava nisso como uma coisa sua por prazer seu, né? Não por... Se fizesse sucesso, tudo bem, mas se não fizesse, você estava... E as reações são as mais variadas possíveis, né? Isso é muito legal, isso justifica muito. Existe uma resposta que o público dá que é maior do que todas as intempéries da profissão.